Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e muitas pessoas já estão entendendo. Não tem nada melhor do que andar com Jesus. Não tem nada melhor do que ter Jesus no barco. Se Jesus não estivesse naquele barco que os discípulos estavam, ele teria afundado, mas não afundou não, Jesus estando no barco. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Neemias vai chegando perto de Salmos ali, né? Aí você volta, Salmos, depois você volta, o Jó, aí volta também a Esther, né? Neemias, Esther, Jó. Neemias capítulo 8, versículo 10. Disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras. Enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes a pessoa, ela acha que triste, ela vai conseguir dar a volta por cima, de cabeça baixa, chateada. Talvez quando nós ficamos de cabeça baixa e chateados, nós temos a atenção das pessoas. As pessoas, algumas também, viu, pessoal? Porque tem gente que até dá uma força para quem está triste, para quem está chateado. Mas a pessoa que vive triste, ela vai percebendo que ela vai ficando sozinha. Por quê? Porque as pessoas, é uma tendência natural, as pessoas cuidarem da vida delas. Quer dizer, no começo sempre tem aquele amigo que vem, aquela amiga, aquela pessoa que vem, mas é o tal negócio, né, pessoal? Uma pessoa estuda para poder, por exemplo, ela faz psicologia, ela é psicóloga, e a psicóloga ela está preparada para poder atender uma pessoa, às vezes de 40, 50 ou até mesmo 1 hora, que a pessoa vai, ela conversa e tudo mais. Aí tudo bem, ela está lá, ela é preparada para isso, ela dá uma atenção, ela dá a recomendação, mas os amigos não foram preparados para isso. Então, suponhamos, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Maurício, aí nós somos amigos, aí toda vez que eu encontro com o Maurício, eu quero fazer do Maurício meu psicólogo. Quer dizer, eu quero que ele converse comigo, e sempre fala a mesma coisa. Sempre, ele começa assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, aí eu falo, mas de novo, irmão, já sei quando você foi criança. Não, eu preciso falar quando eu era criança, senão você não vai entender. Não, mas você já falou. Aí o que vai acontecendo? As pessoas vão se afastando, porque a pessoa tem que entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem aquele marido que ele é firme na fé. Aí a esposa tem aqueles problemas, aquelas lutas e tudo mais. Ele fica firme ali, mas ele quer que ela se alegre em Deus, porque ele vê que ela está na igreja, que ela está recebendo a palavra de Deus. Ela vê que o marido está recebendo a palavra de Deus, e está entendendo que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor Jesus falou uma coisa, ele diz, quer dizer, que no mundo nós teríamos aflições. Está escrito em Mateus 16, dá uma olhada, João 16, perdão. João 16, dá uma olhada lá. Você está vendo, né? Parece até que eu vou falar da alegria, não parece? Mas eu não vou falar da alegria hoje. Pastor, você não vai falar da alegria? Não. Hoje eu vou falar da tristeza. Pastor, você vai falar da tristeza? Eu vou, porque a Bíblia nos explica sobre a tristeza. Olha 16:33. Eu estou te dando só um preparo no seu coração para a gente falar da tristeza hoje. Que tem gente que não entende a tristeza, não compreende a tristeza. Quer dizer, teve um baque na vida, abaixou a cabeça, a partir daquele dia, você pode marcar na agenda da pessoa,
A partir daquele dia, a pessoa não fluiu mais, a vida dela não foi para frente. Às vezes, por exemplo, no caso dos pregadores do Evangelho, aí você começa a voltar, foi aquele dia. Foi uma troca que aconteceu, que ele não aceitou, ele se viu injustiçado, achou que estava errado, que ele ainda tinha mais tempo para ficar no local, mas foi trocado. Às vezes até na vida de uma pessoa que perde um emprego, ou uma empresa que a pessoa fecha, um relacionamento que não deu certo. Quer dizer, a partir daquele dia, se você pegasse um gráfico, esse gráfico vai indo para baixo. Quer dizer, a pessoa não se levanta mais. Quer dizer, por que aconteceu isso aí? Primeiro, vamos ver João 16, 33, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui, Jesus nunca enganou ninguém, né? Jesus não é aquele propagandista que faz uma propaganda e ele diz assim, olha, venha para a igreja e você não terá problemas. Venha para a igreja e você não terá lutas. Venha para a igreja e você vai conhecer somente pessoas maravilhosas. Tem pessoas maravilhosas na igreja, mas não é só pessoas maravilhosas, né? Nós nos encontramos num local onde as pessoas vêm do jeito que elas estão. Então, se nós pararmos para olhar, eu estava até conversando com um amigo, e eu estava dizendo, você veja as cartas de Paulo. Irmãos, tem cartas paulinas, cartas do apóstolo Paulo, que ele fala coisas da igreja que estavam acontecendo, que parecem até atuais, mas você não vê ele deixando a igreja, você não vê ele abandonando o chamado, você não vê ele abaixando a cabeça. Quer dizer, tem uma parte ali que ele estava dizendo que tinha um que o pai casou, aí dentro da igreja lá, tinha o pai que casou com uma mulher, não era a mãe do rapaz, mas o rapaz estava saindo com a madrasta, né? Ou seja, saindo com a mulher que casou com o pai dele. Isso é uma coisa séria que estava acontecendo dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo falou o quê? Mandou corrigir, mas ele não deixou a igreja. A pessoa que deixa a igreja, na realidade, pessoal, eu não estou falando isso para você ficar na igreja da graça. Eu, por mim, se você perguntar para mim se eu quero que você fique aqui, eu quero. Quer dizer, nós nos acostumamos um com o outro. Mas eu estou falando que a pessoa que ela sai da igreja, que às vezes ela não se dá bem numa igreja, mas ela vai para uma outra. Agora, você conversando com uma pessoa, eu fui na igreja, eu pedi uma visita, não fizeram, eu pedi uma oração, não fizeram, e tudo mais, porque às vezes a pessoa, ela acredita que pela falta de atenção é que ela está do jeito que ela está. Então ela acaba saindo. Aí você fala para a pessoa, mas você procurou outra igreja? Não, eu fui beber cachaça. Mas espera aí, poxa, você não encontrou o amor na igreja, numa igreja, você vai para outra, e você vai para outra. Uma hora você vai se encontrar, né? Agora, se você não se encontrar em nenhuma, é porque você espera dos homens o que só Jesus pode dar. Quer dizer, você não está entendendo ainda, você tem que ter a tua vida com Deus. Você precisa pegar a tua Bíblia, você não é menor do que ninguém e nem maior do que ninguém, eu também não sou. Mas você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa chegar diante de Deus e falar, espera aí, a Marta ficou correndo para lá e para cá, a Maria ouviu Jesus, eu preciso ter um ministério da Maria, eu preciso parar, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso conhecer mais da palavra de Deus.
Quer dizer, aqui está escrito, no mundo tereis aflições. Jesus não enganou ninguém, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quer dizer, então ele declara a vitória para você. Ele declara. Quer dizer, até tem agora, eu não sei se você viu, tá agora correndo nos WhatsApps, nos Faces, né, que muita gente muda de igreja e diz que lá é melhor, né? Aí lá está escrito, né, que o pastor da outra igreja, ele é melhor do que da igreja que você estava, porque ele ainda não conheceu você. Quer dizer, depois que ele conhecer você, vai ser a mesma coisa, a não ser se ele for conivente com o pecado. Quer dizer, porque o pecado é pecado. Por mais que você ame uma pessoa, você tem que falar para ela, falar, meu, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, e tudo mais. Quer dizer, isso aqui, mas ela está assim por falta de atenção, ele está assim por falta de atenção. Olha, meu irmão, tem gente que tem uma dificuldade para se firmar com Deus, ainda não houve uma entrega total com Deus como deveria haver. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Tem que haver uma entrega. Quer dizer, se não houver essa entrega, fica difícil. A pessoa precisa se entregar, ela precisa deixar Deus trabalhar com ela. É necessário que ela se torne ali como um barro na mão do oleiro, e não é um barro duro, tem que ser aquele barro maleável. Se precisar moldar, se precisar mudar, se precisar quebrar, fazer de novo. É assim que funciona. Mas eu sou essa pessoa mesmo. Não, eu posso ser essa pessoa, mas agora eu conheci Jesus. E eu falei para você, eu dei o versículo que a alegria do Senhor é a nossa força. Falei para você para ter bom ânimo. Parece até que eu vim falar da alegria hoje, mas eu não vim para falar da alegria, eu vim para falar da tristeza. Mas existe uma tristeza? Existe. Mas espera aí, existe tristeza que pode vir de Deus? Existe essa tristeza? Quer dizer, se eu perguntasse para você, eu daria duas opções para você, ou sim ou não. Aí você estava saindo da igreja hoje, aí eu dava lá o papelzinho para você, né? Como se fosse lá um sim ou não, lá um plebiscito, um referendo. Quer dizer, você vai lá, é sim ou não? Existe tristeza que possa vir de Deus? Aí você só podia responder ou sim ou não. Você não podia ficar em cima do muro, né? Aonde você colocaria o seu X, né? Existe tristeza que vem de Deus? Ou sim ou não? Mais ou menos não tem, mais ou menos o missionário fala que é o cabrito do seu Arthur, né? O cabrito do seu Arthur que chamava mais ou menos, não tem mais ou menos, ou é sim ou é não. Nós vamos estar vendo isso hoje, lá em 2 aos Coríntios, aí nós vamos falar da tristeza, né? Pastor, eu vim no domingo aqui para você falar de tristeza, meu Deus do céu, né? Não, mas espera aí que nós vamos ter esse entendimento aqui que pode mudar a vida de muita gente. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, melhor. 7, 8. Olha aí. Todo mundo achou? Porquanto, ainda que eu vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver aquela carta, já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele mandou uma carta aos Coríntios, e aquela carta entristeceu. Por exemplo, teve gente que já conversou comigo, e as pessoas falam, você foi na igreja? Você falou com ele? Falei, e aí? Aí eu saí triste, fiquei triste. Fiquei chateado com o que ele falou para mim. Quer dizer, porque é duro, parece até que ele não entendeu o meu problema, parece até, sabe, a pessoa diz assim, para ser sincera, eu achei ele meio frio, sabe?
Eu falei de um problema. Não, irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele mandou aquela carta aos Coríntios, como mandou outras aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, ele, na realidade, ele estava querendo fazer a pessoa refletir. Quer dizer, então, quando eles leram aquela carta, aquilo trouxe na pessoa uma tristeza. Mas era o objetivo de trazer a tristeza? Poxa vida, né? Nós queremos ver as pessoas felizes, nós queremos ver as pessoas alegres, mas e se você faz com que uma pessoa esteja no pecado, saia feliz da igreja por estar no pecado? Isso é um risco muito grande, porque ela pode continuar, né? A pessoa está no erro, né? Tem gente que está no pecado, não perdoa, e quer sair feliz da igreja ainda. Aí você dá uma palavra a respeito do perdão, diz que se a pessoa não perdoar, ela não é perdoada. Bom, se você não perdoa alguém, se prepare, você não vai para o céu. Você não vai. Está amarrado, você pode amarrar o que você quiser. Eu sou homem de Deus, eu falo através da palavra de Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada. Não, mas tem gente que eu não perdoo. Então você vai perder a sua salvação por causa disso daí. Porque ele diz que se você não perdoa, você não é perdoado. E acabou, e ponto final. Essa palavra deixa uma pessoa que não perdoa triste? Deixa. Muito triste. O objetivo da palavra de Deus não é deixar ninguém triste. Por exemplo, a pessoa, ela tem um relacionamento. É um relacionamento íntimo, sem ser casado. Isso se chama fornicação. Fornicação é pecado para a morte? É. Pecado para a morte. Deixa a pessoa triste? Deixa. Como é que vai fazer? Está escrito na Bíblia. Eu não vou conseguir alterar a Bíblia por causa disso. Às vezes a pessoa fala, pastor, aonde é que diz que a pessoa que não dá o dízimo não vai para o céu? Aonde é que está clara essa palavra? Irmãos, está escrito em 1 aos Coríntios que os injustos não vão herdar. Quem é injusto? Quem pratica injustiça. Tem gente que ganha um salário mínimo, dá dízimo e oferta. Tem gente que ganha mais e não dá. Essa pessoa é injusta. E ainda que a pessoa ganhe um salário mínimo, ela dá a Deus o que é de Deus. O injusto não vai herdar. Diz que os roubadores não vão herdar. Os ladrões não vão herdar. Os avarentos não vão herdar. Está escrito isso na Bíblia. Isso, para quem dá dízimo, para quem dá a Deus o que é de Deus, fica feliz. Agora, para quem não dá, a pessoa sai triste, sai chateada. Ela é capaz de nem voltar mais para poder pegar uma mensagem. Ela vai procurar um outro tipo de mensagem. Uma mensagem mais amena, uma mensagem mais amiga. Mas nós precisamos entender, irmãos, que você não está aqui para um curso de autoajuda. Você está aqui para conhecer a Bíblia Sagrada, como ela é. Está escrito na palavra de Deus. Quer dizer, ninguém está disposto a mudar uma palavra para poder fazer você ficar mais feliz ou eu mais feliz. A carta que o apóstolo Paulo, ele mandou, trouxe neles uma tristeza. Trouxe neles por quê? Porque ele falou aquilo que eles estavam precisando ouvir, né? E aí o versículo 8, ó, vou repetir, ó. Porquanto ainda que eu vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Versículo 9. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte.
Quer dizer, então tem duas tristezas. A tristeza que Deus traz através da palavra é a tristeza que produz arrependimento. Poxa vida, eu não tenho honrado meu pai e minha mãe. A pessoa está triste, ela sai triste, porque ela não tem honrado nem o pai nem a mãe. Mas essa tristeza, quem produziu foi o Senhor, para que ela se arrependa. Poxa vida, eu estou vendo a casa de Deus, se dependesse de mim, essa igreja estava fechada. Não tinha palavra, não tinha aluguel pago, não tinha a conta de luz paga. Poxa vida, quem sou eu na casa de Deus? Meu Deus, se o Senhor depender de mim, a sua obra estava falida. Nossa, pastor, sentei, cheguei no cantinho da minha casa, comecei a pensar, se depender de mim, pastor fala da sopa, eu não ajudo nada de sopa. Pastor fala de evangelismo, não faço nada de evangelismo. Pastor fala do perdão, tenho dificuldade para perdoar. O dízimo eu dou quando eu quero. Meu Deus, se a obra de Deus depender de mim, está falida. É essa tristeza que Deus produz, para que haja um arrependimento na pessoa e ela se converta. Poxa vida, estou sem conversar com um irmão meu, fazem anos. Quando ele chega, eu saio de perto. Eu já falei que se ele andar numa calçada, eu passo para outra. Se ela andar nessa, eu passo para essa. Meu Deus, eu estou sendo uma criança. É esse arrependimento que Deus ele traz para a pessoa que se converter, uma tristeza que dá. Quer dizer, então existe uma tristeza que Deus permite, não para a pessoa poder ficar amuada, não para a pessoa poder abaixar a cabeça, não, Ele está permitindo aquela tristeza para que a pessoa se volte para Ele e perceba o que aconteceu. Uma falha, por exemplo, vem uma tristeza de uma falha, porque não é assim, eu não estou nem aí, né? Mas como não está nem aí? Você machucou alguém, então você devia estar aí sim. Não, para mim tanto faz. Uma hora Deus vai trazer uma tristeza em você, para você parar com essa história de tanto faz, para você refletir, para você poder ver que ela é tua esposa, ele é teu marido, é o teu pai, é a tua mãe, é o teu irmão, é a tua irmã, para você parar com essa história de tanto faz. Mas daí, a tristeza, quando vem de Deus, pastor, qual que é a diferença da tristeza quando ela vem de Deus e quando ela vem do homem, quando ela vem para isso? É fácil você entender. Eu vou ler o versículo para você e a partir de hoje você vai entender a diferença, porque tem gente entrando em depressão porque veio uma tristeza. A pessoa entrou em depressão, não quer nem mais vir na igreja, outros não querem pregar mais, e a pessoa diz assim, não, mas essa depressão, ela veio de Deus. Não, peraí, calma. Hoje eu vou explicar para você. Porque você tem que aprender a ter esse discernimento. Você precisa aprender a ter esse discernimento, para você nem falar a coisa errada e nem ensinar errado. Olha o versículo aí, o versículo 9, Ele falou, agora folgo, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados por arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Aí no versículo 10 que está a solução, para você saber se a tristeza é de Deus ou se ela não é. Olha o versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para quê? Para salvação. Veio uma tristeza, causou em você um arrependimento, e você é mais de Deus agora. Isso veio de Deus. Isso veio do Senhor.
Porque ele diz aqui, ó, no versículo 10, ó, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Quer dizer, então, se está operando a morte, é do mundo essa tristeza. Você deixou ela entrar aí, você bobeou. Através de uma mágoa, um rancor, algum erro que você cometeu, que você não quer dar a volta por cima. Não, esse erro Deus permite para que haja o arrependimento e a gente mude a vida da gente. A gente mude. Ah, pastor, eu mudei, eu maltratei o meu pai. Aí eu mudei. Aí eu fui lá, bati na porta do meu pai não é convertido. Estou dando um exemplo. Agora ele não quer mais deixar eu morar com ele. Mas eu me arrependi. Então tá bom, irmão. Mas ele não é obrigado a deixar você voltar. Né? Ah, não, mas se eu me arrependi... Não, espera aí, você se arrependeu. Esse arrependimento produziu em você... Primeiro veio a tristeza de ter feito o que você fez. Aí depois veio o arrependimento. Mas não é por causa disso, meu querido, que o fechamento vai ser do jeito que você quer. Não é por causa disso, minha irmã, que o fechamento vai ser do jeito que você quer. Porque você não está assistindo o filme da Bela Adormecida, é a Bela Adormecida que leva o beijo no final, não? Não é? Você não está assistindo Bela Adormecida, nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de vida. É diferente de um desenho animado, de uma ficção. Você tem que começar a entender o que é a vida. Que se você prega um prego na parede, você tira o prego, mas o buraco fica. Ah, não fica o buraco porque eu coloco massa, mas na massa tem a tinta. Se você tirar a tinta, se você tirar a massa, o buraco está lá. Você tem que começar a entender o que é a vida. Precisa compreender o que é a vida. Então, quando o Senhor permite uma tristeza, é para que essa pessoa melhore ou piore? Melhore. Porque aquela tristeza veio, ela falou, espera aí, eu sei por que está acontecendo isso. Porque eu fiz isso, isso, isso e isso. Meu Deus, me perdoe, eu não quero mais ser assim. Ah, mas então eu vou voltar lá. Amém, pode até voltar, mas talvez não seja o desfecho que você esteja esperando. Mas essa tristeza fez com que você se arrependesse, se tornasse uma melhor pessoa, mudasse a sua vida. Agora, a tristeza do mundo, ela opera a morte. Se a pessoa está com uma tristeza aí, não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, não quer mais conviver com as pessoas, não quer mais saber de ninguém, nem na igreja mais a pessoa quer vir, isso aí não tem nada a ver com Deus, isso é uma tristeza que opera a morte, e se ela não vigiar é o que vai acontecer. Quer dizer, não tem nada a ver com Deus isso aí. A tristeza que Deus permite, eu repito, é uma que lhe faz refletir, é uma que lhe faz chegar diante de Deus e dizer, meu Deus, eu sei o que eu tenho feito. Eu preciso mudar, eu preciso me tornar mais do Senhor, eu tenho sido muito egoísta, eu tenho pensado muito em mim, eu preciso ser transformado. Por exemplo, eu estava lá ontem, fazendo o que eu tinha que fazer, quer dizer, eu tenho que pensar que qualquer coisa que eu fizer tem consequência, tudo que você faz tem consequência, tudo. Tudo bem, a criancinha, bebezinho fez, tudo bem, é criança, é bebezinho, é assim mesmo, quando cresce a gente ensina, isso aí é assim mesmo, mas quando a gente cresce, as coisas que nós fazemos têm consequência. Se você chegar nervoso lá no seu trabalho, e você tem um patrão, né, vamos primeiro falar, você tem um patrão, o patrão fala, olha, eu não gosto, você está mandado embora, está demitido. Ah, mas está errado. Aí você se arrepende. Não é porque você se arrepende, é porque Deus trouxe uma tristeza em você, que você vai ter seu emprego de volta. Mas o próximo que você trabalhar, você vai aprender. O próximo que você vai... Às vezes a pessoa queria, né?
Ah, pastor, eu queria ser o melhor homem do mundo. Eu queria ser um Romeu para minha Julieta. Mas a Julieta não quer. O que vai fazer? A gente não tem uma chave no coração das pessoas para abrir, vai lá, reforma, pronto. Ai, Romeu, eu te quero. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Mas se você se tornou um bom homem agora, você vai ser um bom homem daí para frente. Está muito bom. Não dá para corrigir o para trás. Algumas coisas dá para a gente corrigir, não dá? Outras não dá. Outras não tem como. Outras não tem. Aí você vai para frente, você comete os mesmos erros que você cometia antes. Esse arrependimento não produziu nada em você. Você não mudou nada. Quer dizer, você deveria ter aprendido. Você deveria ter falado, Jesus, eu sei por que o senhor está fazendo isso. Eu sei a razão, né? Ah, pastor, eu não sou empregado, não, eu sou patrão. Aí não valorizei meu empregado, não dei valor a ele, fiquei maltratando, tratei ele de qualquer jeito, aí de repente apareceu uma oportunidade e ele foi embora. Poxa, pastor, que arrependimento que eu estou. Eu já fui atrás dele, pedi para ele voltar, ele não quer voltar. Então, mas esse arrependimento pode não trazer o seu empregado de volta, mas vai fazer você tratar diferente os daqui para frente. O arrependimento que vem de Deus, irmãos, é para transformar, é para mudar, é para poder, quer dizer, fazer você refletir que ser da maneira que você está sendo não compensa, que vai fazer você perder, que vai fazer pessoas em volta perder. É o arrependimento. Quer dizer, não é para produzir mágoa, ira. O arrependimento do mundo é para a morte. O arrependimento do mundo, a tristeza do mundo, é para a morte. Essa tristeza não vale nada. É pessoa que não quer aceitar o que aconteceu, que não aceita o que ocorreu, que não tem jeito, porque fiquei revoltado, porque agora eu estou triste, porque agora eu estou magoado, não quero mais sair de casa, não quero mais ver ninguém. Isso daí é tristeza de morte. Não tem nada a ver com Deus. Com Deus é diferente. Faz você refletir aonde você tem desprezado a palavra de Deus. Aonde você tem sido uma pessoa que você não deve ser. Ah, mas eu tive a perda. Às vezes a tristeza do mundo vem com a perda. Nós temos que perder às vezes. Eu jamais seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse perdido o que eu perdi. Perdi feio. Perdi feio, muito, muito. Não foi uma vez, não foi duas, não foram três. Para poder fazer eu refletir. Agora, agora eu fiquei triste. Se eu até me lembro de uma pessoa que falou que nasceu para pregar. Não, mas eu nasci para pregar, não estão deixando eu pregar. Eu quero pregar. Assim, mas para a pessoa poder pregar, ela tem que ter uma conduta moral. Se ela pecou na imoralidade, ela tem que se arrepender. Ela precisa se arrepender. Quanto tempo esse arrependimento? Não sei. Mas tem que causar nela uma tristeza. Essa tristeza, aí, o que a pessoa diz? Não, se eu não pregar, se não deixar eu fazer o que eu quero, aí eu tiro a minha vida. Você acha que uma pessoa dessa estava preparada para pregar? Está falando em tirar a vida. Você acha que uma pessoa que está falando em tirar a vida tinha que ter o relacionamento de volta? Você queria de volta uma pessoa que está falando em tirar a vida? Você queria? Você queria de volta um empregado que está dizendo, se o senhor não deixar eu voltar para o meu emprego, eu tiro a minha vida. Você sendo patrão, você pega ele de volta? Não. Porque você vê que aquele arrependimento, essa tristeza é da morte. Não é o arrependimento de Deus. Não é. O arrependimento que vem de Deus, a tristeza que vem de Deus, existe tristeza que Deus permite. Pastor, mas aonde é que está escrito isso? Está escrito aqui, versículo 10,
porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Deus permite uma tristeza para salvar a pessoa, porque aquela alegria dela era falsa, era mentirosa, ela não tinha caído em si. Deus permite. O que é que Deus fez com o filho pródigo? O filho pródigo pegou o dinheiro, enquanto tinha o dinheiro era só alegria, era só festa, parecia que o pai nem existia. Aí o dia que acabou o dinheiro, o que aconteceu com o filho pródigo? Bateu a tristeza. Quando que bateu a tristeza? Quando foi comer comida do porco. Tem gente que precisa comer a comida do porco para poder se arrepender. O que você vai fazer? Né? O que você vai fazer? Ah, não, pastor, se eu ver que uma pessoa vai comer comida de porco, eu prefiro pegar a pérola e dar para ele comer. Só que Jesus falou para não dar pérola para porco. Como é que vai fazer? Né? Jesus falou para não dar pérola para porco. Quer dizer, por que Deus, por que o pai não permitiu o filho pródigo comer pérola lá? Pôr um monte de pérola na frente dele para ele vender as pérolas e vender. Porque se ele visse as pérolas, ele ia vender e continuar com dinheiro. E ele, continuando com dinheiro, ia nem lembrar que o pai existia. Quando que ele lembrou que o pai existia? Quando colocou a ração do porco na boca, que ele lembrou. Quer dizer, a hora que ele lembrou, aquilo produziu nele uma tristeza. Mas não foi tristeza para a morte. Foi tristeza para lembrar que tinha um pai, que tinha uma mesa esperando ele. Quer dizer, a tristeza que Deus permite não é para a morte. A tristeza que Deus permite produz fruto. Para você mudar a pessoa que você é, para eu mudar a pessoa que eu sou. A tristeza que o mundo produz dá morte. Se o mundo está produzindo uma tristeza para você, você não conseguir sair dessa tristeza, é pecado até você morrer, perigoso. Perigoso você morrer com essa tristeza aí, porque ela não está sendo produzida por Deus. A tristeza que Deus permite é para você falar, espera aí, agora eu pisei na bola. Eu machuquei minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, Senhor, até o Senhor eu tenho me afastado, quer dizer, Jesus falou para aquele moço, que eu quero ser salvo, então faz isso. Aquilo produziu no moço uma tristeza. Ou ele ia atrás de Jesus, ou ele ia para o outro lado, ele preferiu ir para o outro lado. Cada um é de um jeito. Quer dizer, tem gente que quando Jesus permite uma tristeza, ao invés da pessoa entender essa tristeza como um recado dele para mudar, a pessoa não faz isso. Quando na realidade é uma excelente oportunidade para falar, eu preciso ser mais humilde, tenho orgulho. Eu já falei, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Pastor, você já está indo para 7, vai ficar mais 7, não sei. Deus é que sabe. Mas eu falei que a primeira consagração que eu fiz foram de mais de 3 dias só com água, quando eu cheguei em Limeira, e Deus me mostrou que há uma potestade neste lugar chamado orgulho. E eu sei o que eu estou falando, porque Deus me mostrou. Eu sabia. Isso impediu eu de pregar? Não. Impediu eu de amar as pessoas? Não. Mas eu tenho pena que uma boa parte das pessoas aqui tem um orgulho, que são capazes de perder o que têm, são capazes de não conseguir vencer, são capazes de não se levantar, mas o orgulho a pessoa não cede. É um orgulho. Dificilmente você vai ver alguém chegando aqui e falar, pessoal, me perdoa, eu errei, eu fiz mal. Não, não. Ela vai chegar perto de você e falar, eu errei porque você errou primeiro. Eu estou te pedindo perdão, mas você também tem que me pedir perdão. E outra, quer saber de uma coisa? Não tem. Ainda a pessoa ainda não percebeu. A tristeza traz arrependimento. E tem gente que perde, mas o orgulho fica. O orgulho fica. O orgulho, ele fica. E você sabe do namorado, né? O namorado, um dia ele acordou de manhã,
E ele percebeu que a namorada não gostava mais dele. Que a namorada não estava mais a mesma coisa. Aí ele falou, puxa vida, já pensou se eu chegar para os meus amigos e dizer que a minha namorada largou de mim? Você já imaginou que tristeza que seria? O pessoal ia dizer assim, largado, deixado. Mas eu amo minha namorada. Eu vou fazer, ela vai se transformar, eu não vou largar dela, não vou. Quer saber de uma coisa? Aí pegou o telefone, falou assim, escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Não dá mais, tá? A namorada falou, não dá mesmo não. Falou para ele, você está entendendo que eu estou largando de você? A namorada falou, eu estou. Um abraço, tá? Vive a tua vida que eu vivo a minha. Aí ele desliga o telefone, ele vai contar para todo mundo o quê? Quem desmanchou? Foi ele. Mas dentro do coração dele, ele sabe que não foi, ele perdeu. Perdeu. Ele perdeu, mas o orgulho é tão grande que ele vai dizer, tenho gravado aqui, eu que larguei. Fui eu que larguei, fui eu. O empregado percebe que o patrão vai mandar ele embora, não percebe? Ele vai lá, bate na mesa do patrão, fala, escuta aqui, eu não vou aguentar mais isso não. Você foi demitido. Ele sai todo pomposo. Vocês viram, né? Foi lá, queria ser mandado embora. Mas o orgulho dele foi tão grande, que ele falou, não vou esperar, porque as pessoas vão perguntar e eu vou parecer que perdi. Enquanto você se preocupar, irmão, quem perdeu e quem ganhou, você vai sofrer. Porque não interessa quem perdeu ou quem ganhou, interessa caminhar com Cristo. Isso que interessa. É isso que vale. É isso que vale. É o obreiro que não ora, que não pega a Bíblia, que não jejua, que não evangeliza, não faz nada. Aí ele chega para o pastor e fala assim, pastor, eu estou deixando de ser obreiro. Hoje não, você deixou de ser obreiro faz um ano, você só estava vestindo o avental aí, o uniforme, né? Você já deixou há muito tempo. Mas daí ele fala assim, não, eu que saí. Você que saiu, irmão, que bom, né? Irmãos, na realidade, enquanto a pessoa não entende que Deus permite uma tristeza para causar arrependimento, e esse arrependimento vai fazer a pessoa se aproximar de Deus e se levantar. E se levantar, ela não vai entender. Agora, tipo de tristeza que produz morte, esse não veio de Deus. Tristeza está produzindo morte? Não veio de Deus. Tristeza está produzindo arrependimento?